Justamente nessa questão da gente aprender a liderança dentro da maçonaria, mas obviamente a gente não tem lá, ok, vamos hoje estudar sobre liderança. Não é assim dessa forma que funciona. Então, como que o irmão enxerga, percebe, essas oportunidades do irmão desenvolver a liderança dentro da maçonaria? Como que funciona? Bom, basicamente, nesse aspecto, é você primeiro entender a doutrina maçônica. Porque quando você tem uma compreensão maior dessa parte, digamos, da doutrina, quando eu digo doutrina, é do ensinamento básico, e você passa por um ensinamento metódico, e você tem que demonstrar a proficiência, você está sendo formado dentro de uma estrutura de pensamento. Se você dá um grau de liberdade muito alto, você não está sendo formado. Você apenas faz parte. Então, digamos assim, apenas a título de exemplo. Se eu estou fazendo um curso de engenharia, como foi o curso que eu fiz, para que eu obtenha o grau de engenheiro, eu tenho que cumprir uma grade curricular e demonstrar proficiência naquela grade curricular. Independentemente se eu tenho ideias inovadoras ou se não tenho, se eu vou inventar uma nova matemática ou não, aquela matemática que está sendo ensinada tem que ser demonstrada que você aprendeu. Senão você não vai se graduar. Entende? Quer dizer, então, o aprendiz e o companheiro, eles têm que ter uma grade de ensino, que são as instruções, e tem que receber essa grade de ensino, e tem que demonstrar que aprenderam, e que foram ensinados e que aprenderam, de uma maneira formal, para que você garanta que, pelo menos, eles passaram por esse conhecimento. Nem todos que vão passar por um conhecimento vão, no futuro, dar bons frutos, porque isso é da natureza humana. Mas se você conseguir, pelo menos, que uma boa parcela daqueles que participam da loja, que passaram pelo processo e que depois se destinaram a liderar a loja, e como é que você vai liderar a loja? Você não vai sair de mestre novo para ser venerável. Você tem que ter um caminho. Esse caminho vai te ensinar o quê? Vai te ensinar a ser liderado e a liderar. Porque cada vez que você anda um passo na linha de sucessão, vamos dizer, a linha de sucessão, ela comporta 7 cargos. Então, para você chegar a ser venerável, vai demorar pelo menos 7 anos. Se você não tiver essa disposição, você não vai chegar a ser venerável. Porque mesmo que numa eleição de cada cargo exista uma sugestão para algum outro candidato, normalmente, pelo menos o que eu vejo aqui, as lojas sempre votam naqueles que estão já se dedicando na linha de sucessão. Por quê? Porque a loja está vendo o serviço deles acontecer. A dedicação, a espontaneidade, a capacidade que eles têm de motivação, de gerar, isso tudo que nós falamos aqui. Então, digamos, esse processo é um processo que talvez aí na maçonaria brasileira a gente precise recuperar, ou precise restaurar, para que ele fique mais visível, mais claro, mais útil, que ele saia daquela parte, digamos assim, da lenda para a realidade. Eu escuto muito na internet, em alguns grupos, e eu escutei isso ainda ontem, irmãos comentando, não, você vai de memorizar, isso não leva a lugar nenhum. É claro que leva, porque se não levasse, a maçonaria americana já tinha abandonado isso há muito tempo. Nós não íamos ficar aqui malhando ferro frio. Então, vamos dizer, quando você dá um grau de liberdade muito grande, o que você tem é dispersão. Quando você tem dispersão, você tem, digamos assim, tribos, você tem grupos, você não tem unicidade, você não tem a integração necessária para você trabalhar em corpo. Você não faz uma ordem unida, porque cada um faz o que quer. Você não vê, digamos, uma organização monolítica, porque ela não é monolítica, ela é, pelo contrário, ela é atomizada, cada um é um. Fala, não, eu penso assim, então meu entendimento é esse. Penso aqui, meu entendimento. Você pode pensar assim, cada um de nós é um, mas você tem que ter uma adesão a algo comum àquele grupo. E esse algo comum, se ele for difuso,
ele não é algo comum, porque tudo que é difuso não é algo, é inconsistente, é etéreo, não se solidifica. Como é que você vai ter uma base, um paralelepípedo, um cubo que sustente uma coluna, se esse cubo não existe? Porque ele está disperso, ele está dissolvido, ele nunca se reuniu, ele não tem quem ensine isso para ele. Então, isso é um tópico, outro tópico, mas que a gente pode falar uma outra vez, mas que é muito importante você conseguir acumular essas condições, porque aí, então, você vai ter o benefício do aprendizado. E esse benefício do aprendizado, ele é sutil, ele é suave, e você não vai ter aula de liderança, você não precisa ir na aula de oratória, você não precisa ir na... E quando você memoriza o ritual e pratica o ritual decor e dramatizado, você já está na oratória. Quando você está na expressividade do ritual, você está na oratória. Quando você vê o outro fazendo melhor que você fala, pô, eu quero chegar naquilo ali, quero ser igual ao Guilherme. Quando eu for fazer aquela preleção, vou mostrar as ferramentas do aprendiz, quero mostrar as ferramentas com aquela mesma garbosidade que ele apresenta, sem ler ritual, sem manejar nada. É impressionante. Então, você está trabalhando as suas capacidades, a capacidade de falar, capacidade de memorizar. Você já pensou um advogado chegar num debate, num júri, e ele fala, bom, essa lei aqui, espera um pouquinho que eu vou ver a lei, ele não sabe de cor a lei, a referência, não sabe uma frase, ele não pode. Eu sou engenheiro, como é que eu vou apresentar para um cliente meu um projeto, se eu tiver que levar junto um livrinho para ficar lendo para ele qual que é o meu projeto? Por que eu estou justificando aquele projeto? Entendeu? Falar, olha, nós temos que fazer isso por causa disso, disso e disso. Você não souber isso aí, assim, de coração, quando você fala de cor, é decoração. Não é igual papagaio. É saber lá no coração. O que sai da sua boca vem do coração. Ela não vem do ventríloco, ela vem do coração. Então, ponha isso na mente. Nós não somos ventrílocos, nós somos pessoas que falam com o coração. Então, aí que está o segredo da história.